Seja bem-vindo, aluno IMD, a mais uma aula de História. Sou eu, professor Jackson, seu professor de História, e hoje nós vamos dar continuidade àquela nossa aula de Nova República. Eu tenho explicado nos vídeos anteriores, sempre para ficar bem gravado aí na sua memória, se nós temos uma nova república, é porque já tivemos uma república anterior. E essa república anterior nós chamamos de República Velha. Só para você lembrar, foi logo depois que terminou o Império, ali o período imperial, Imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II, os regentes. Depois desse período, vivemos aí um período onde aconteceu um período republicano no Brasil, período esse que finalizou ali na Era Vargas. Aí nós tivemos uma república populista, que foi interrompida pelo governo dos militares em 1964, e a partir de 1964 nós vamos ter aí a chamada Nova República, que dura até os dias de hoje. Tá joia? Então, nunca esqueça, depois dos militares, com o final do período militar, 1964 a 1985, inicia-se a Nova República. Então, vamos ter aí vários presidentes, tá? No período de Nova República: José Sarney, Itamar Franco, Lula, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Dilma, Michel Temer e agora o Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá? Vamos falar de alguns presidentes, vamos continuar aí dando uma pincelada no governo de cada um deles, né? Então, já falei para vocês dos presidentes anteriores, hoje chegou a vez do Lula, não é verdade? Então, o Lula, que era ali um representante dos industriais, do grande ABC paulista, né? E em 1980 ele se desponta como um grande líder sindical e monta um partido político chamado PT. Tá? Então, ele já era sindicalista no período anterior. Em 1980 vai acontecer o nascimento do PT. Então ele concorreu em eleições anteriores, inclusive com Fernando Collor de Mello. Os dois ali concorreram no segundo turno. Eu lembro, eu era adolescente nessa época, né? O Collor deu uma surra no Lula ali nos debates, né? Porque o Fernando Collor, todo estudado, todo polido, né? E pegou o Lula na época, ainda naquele período grosseirão que ele era, mas depois ele mudou aí de figura, né? E partiu para as eleições dentro de um contexto que nós vamos falar logo mais, e acabou ganhando as eleições disparados aí, inclusive que foi por 2 governos, de 2003 a 2010. Tranquilo? Até aqui de boa? Então vamos lá, vamos continuar. Então, como é que foi a economia no governo Lula? A economia no governo Lula, ela foi um processo de continuação do governo Fernando Henrique Cardoso. Lembrando que Lula, quando foi lançado o Plano Real, ele foi contra o Plano Real. Tá? Foi radicalmente contra, votou contra o Plano Real, mas quando o Plano Real deu certo, que ele viu que deu certo, ele passou a defender ali a continuidade do Plano Real, sobretudo o controle da inflação e a estabilidade da moeda no país, ok? Então, o lema de Lula na sua campanha nesse momento era agora é Lula, ali pelo Partido dos Trabalhadores. Eu quero mandar para você aí um videozinho da campanha do Lula, tá? Aí nós já continuamos a nossa conversa. Não dá pra apagar o sol, não dá pra parar o tempo, não dá pra contar estrelas que brilham no firmamento, não dá pra parar um rio quando ele corre pro mar, não dá pra calar um Brasil quando ele quer cantar. Bote essa estrela no peito, não tenha medo ou pudor. Agora eu quero você te ver torcendo a favor do que é direito, da decência que restou, a favor de um povo pobre, mas nobre e trabalhador. É o desejo dessa gente querer um Brasil mais decente, ter direito à esperança e uma vida diferente. É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será. Bote fé e diga Lula, bote fé e diga Lula, eu quero Lula. É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será. Bote fé e diga Lula,
Então, pessoal, esse vídeo que vocês acabaram de assistir foi o vídeo da campanha do Lula, né? E essa campanha do Lula ela teve algumas particularidades, né? Foi uma campanha onde o Lula parece aquele camarada polido. Você pode ver aí nessa imagem extremamente bem barbeado, sorridente, não é verdade? Então, foi todo um trabalho de marketing feito em cima do Lula. E o tema da campanha do Lula nessa época era Quero um Brasil decente. Tá? Então, o Lula ganhou aí de forma estourada, né? E o começo do governo do Lula, de fato, os propósitos dele de segurar a inflação começaram dando muito certo. Você pode ver aí por esse mapa que eu trouxe aí, por esse gráfico que a gente trouxe para você, né? Houve, na verdade, uma desaceleração do processo de inflação no Brasil, só para que você entenda, porque talvez eu esteja falando com alunos que ainda não dominam o que é a inflação, né? Vou te dar só um exemplo do período anterior, lá do primeiro presidente que nós falamos, dessa fase que foi o José Sarney. Na época do José Sarney, o Brasil chegou a enfrentar uma inflação de mais de 60% ao mês. Só para você ter uma ideia. É mais ou menos assim, eu pego um produto que custa 10 reais, vamos fingir que um pacote de arroz custe 10 reais. No próximo mês ele custaria 16 reais. Tá? Só para você ter uma ideia. Então, o Brasil passou por períodos de inflação muito grande. Você que nasceu ali depois dos anos 2000, a partir, né, já de Fernando Henrique Cardoso, ou na continuidade ali da era Lula, né, você não vivenciou períodos de grande inflação como as pessoas que viveram anteriormente viveram. Tá? Então, uma inflação anual ela é justificável de acordo com os processos econômicos vigentes no mundo, não é verdade? Porque as moedas que correm no mundo dependem de vários fatores, e alguns deles são, inclusive, fatores externos, que nos dias de hoje, inclusive, mexem com o preço da gasolina. Por exemplo, se acontecer um problema na China, acontece um problema na China e pode influenciar no preço da gasolina do Brasil. Então, você pode ver aqui no mapa, tá? E eu vou, inclusive, avivar para você aqui com o slide, que houve aí uma queda, olha só. Uma queda, nós vamos chegar aqui em 2006, no terceiro ano do Lula, né? Na verdade, é no segundo ano do Lula, né? No segundo ano efetivo do Lula, primeiro ano, segundo ano, minto, é o terceiro ano mesmo, tá? Em 2006 é o quarto ano do Lula. No quarto ano e uma inflação baixíssima. O Brasil há muito tempo não tinha experimentado uma inflação tão baixa como essa, na casa dos 3%, e depois ela vai ter aí um leve aumento. Então isso quer dizer que a coisa estava funcionando, estava dando razoavelmente certo. Tá joia, pessoal? Eu trouxe aqui para você também esse gráfico que mostra para você o consumo das famílias no Brasil, concessões de crédito e salário mínimo. Tá? Então, todos os indicadores do Lula, ó, tem aqui vários governos, ó, FHC, Fernando Henrique Cardoso, o primeiro mandato de Lula, o segundo mandato do Lula e a Dilma. Você pode ver que todos os indicadores do Lula, eles são melhores do que quem sucedeu a ele, que foi a Dilma, tá? E do seu antecessor, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Então, as famílias na época do Lula consumiram muito mais, e daqui a pouco você vai entender por quê, tá? Isso aqui não foi um milagre, e nem porque ele era bonzinho, não. Tá bom? Você já vai entender aí por que isso aconteceu. E a resposta já está na sequência do gráfico. A concessão de crédito para pessoas físicas, tá? E o salário mínimo, ele foi um pouco acima da inflação, sempre um pouquinho acima da inflação, tranquilo? Então vamos lá. Durante o governo do Lula também teve esse PAC, que foi o Programa de Aceleração do Crescimento. E a pessoa que implementou esse programa, já com vistas nas próximas eleições, foi a ministra Dilma Vana Rousseff. Tá joia? Então as cidades do Brasil receberam aí valores para que fossem investidos, para que o Brasil pudesse crescer. Mas de onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro brotou, era mal vontade dos outros presidentes? O que estava acontecendo que os governos anteriores não fizeram isso? Logo mais, nós vamos entender aí tudo o que aconteceu, tá bom? E outra coisa que aconteceu já desde o primeiro dia, quando o Lula assumiu a presidência da República, já no seu pronunciamento da vitória, ele falou que a partir daquele dia todos os brasileiros fariam 3 refeições por dia, foi onde ele concedeu esse auxílio aí, que é o Bolsa Família, tá joia? Então outros planos sociais também foram colocados em vigência a partir de então,
tá? Para as comunidades menos assistidas aí se beneficiarem desses processos. Muito bem? A educação no governo Lula. Para os professores houveram aumentos expressivos na questão dos salários. Houve aí o nascimento do Fundeb, tá? Fundeb, tá? Que é ali o fundo onde são depositados os valores que principalmente paga o salário dos professores. Aconteceu um processo de ampliação de bolsas para mestrado e vai acontecer também uma coisa interessante: o número de faculdades no Brasil ele vai aumentar durante esse período. Muito bem? Então, em termos de política externa, houve aproximação de Lula aqui com representantes da América do Sul, mas não somente da América do Sul, como de todo o mundo, principalmente dos países que estavam surgindo ali como emergentes, que é a Índia e a China, tá? Mas nem tudo são flores, e acontece que houve um grande escândalo de corrupção que lá na frente vai acabar mandando Lula para cadeia, tá? Que foi o chamado mensalão. Por quê? Todos esses benefícios que o Brasil alcançava, pessoal, como eu já disse para você, não é porque dinheiro cai do céu. O dinheiro ele tem que vir de algum lugar. E o Brasil, coincidentemente, na época do Lula, ele pegou a China e a Índia em pleno e amplo desenvolvimento, precisando de tudo que o Brasil produzia. Então eles precisavam de soja, o Brasil tinha, precisavam de outros grãos, o Brasil tinha, precisava de ferro, o Brasil tinha, ou seja, o Brasil naquela época nadou vendendo aí para a China e para a Índia, principalmente para outros países, mas principalmente para esses países aí. Tá? Então isso rendeu muita grana para o Brasil, muita grana mesmo. Daqui a pouco nós vamos falar da Dilma, que é a continuidade do governo do Lula, e você vai ver que dentro da continuidade de um governo já não aconteceu a mesma coisa. E naquele mar de grana que estava rolando, aconteceu também, pessoal, infelizmente, um mar de corrupção. Digo para você, como professor de história, amparado em diversos documentos, amparado em diversas fontes que me dão autoridade para falar isso para você, que o governo Lula, tanto é que todos os líderes do governo Lula foram presos, todos eles. Daqui a pouco eu vou te mostrar aí uma imagem que mostra que todos, tá? Na minha época, lembro bem do Palocci, tá, que foi para cadeia, José Disseu foi para cadeia, todos eles presidentes do poder e outros líderes, todos, sem exceção, foram parar atrás das grades, incluindo o Lula, né? Nesse momento que gravo para você, os processos dele foram arquivados, ele foi considerado inocente por incompetência do juiz que julgava os seus casos, mas ele ainda é réu, tá? E na época ficou comprovado, tanto é que foram devolvidos bilhões devolvidos, tá? Um gerentezinho da Petrobras, só para você ter uma ideia, um gerente de segunda classe da Petrobras devolveu mais de 100 milhões de dólares. Mais de 100 milhões de dólares foram devolvidos por um gerente de segunda classe. Se um gerente de segunda classe devolveu 200 milhões de dólares, você imagina as outras instâncias superiores. Então, vários esquemas foram descobertos, principalmente um esquema que acontecia no Correio, ali, isso foi delatado por Roberto Jefferson, que na época era aliado do governo e depois acabou também sendo preso, tá, em função de esquemas parecidos com esse. E o governo Lula, que começou muitíssimo bem, que teve um projeto que visava o pobre, visava aí o crescimento da educação e de outros setores, se viu inebriado e afundado num amplo e profundo esquema de corrupção. E algumas pessoas costumam dizer que foi o maior esquema de corrupção e de roubo que já existiu na face do planeta Terra. Nunca houve um esquema de corrupção tão grande no mundo como esse que aconteceu durante o governo Lula, tá? E posteriormente também no governo Dilma, nós vamos ver daqui a pouco. Então, pessoal, depois que terminou ali o governo do Lula, tá, ele ficou muito afastado, né? Ele agia, mas agia discretamente, e as ações que aconteceram durante o seu governo começou a ser investigada pela Justiça Federal do Paraná, tá? E o juiz em questão era o juiz Sérgio Moro, que passou a
a pesquisar ali, a investigar desvios de dinheiro, tá, da empresa OAS, tá, sobretudo para reformar um triplex que fica no Guarujá, modéstia à parte eu conheço, tá, o triplex do Lula, e também reformas que foram feitas num sítio na cidade de Atibaia. Tá? Então Lula ele tentou provar de diversas formas que ele não era o recebedor desses benefícios, mas as provas eram amplas, muito amplas, tá? E ele acabou pegando 9 anos de cadeia. Isso em primeira instância, isso foi ratificado por um tribunal de segunda instância e foi ratificado depois pelo Supremo Tribunal Federal, e depois o próprio Supremo Tribunal Federal derrubou tudo isso, pondo em suspeição ali o juiz Sérgio Moro. Muito bem? Então, o Lula ele cumpriu a sua pena em Curitiba a partir do dia 7 de abril de 2018 e ficou no cárcere durante 580 dias. Tá? Até que então, agora muito próximo desses dias que eu falo com você, todo esse processo ele foi julgado ali ilegal em função da suspeição do juiz Sérgio Moro, que mais tarde, tá, nos governos posteriores, ele viria a se tornar ministro da Justiça. Então o Supremo Tribunal ele entendeu que o juiz ele tinha algum interesse aí escuso durante todo o processo do governo de Lula. Bom, então dando continuidade, vamos falar agora aí do governo da dona Dilma Havana Rousseff, tá? Então ela vai de 2010 até 2016 e durante o governo Dilma nós vamos ver aí algumas situações muito interessantes, né? Eu até elenquei essas situações aí para você que são manifestações. Nós vamos ter a Operação Lava Jato, continuidade da Operação Lava Jato, né? Tanto é que o Lula ele não será preso durante o seu governo, ele vai ser preso quando o governo dele termina, tá? Uma crise econômica terrível, o Brasil se afunda numa crise econômica, aquilo que eu falei para você anteriormente. Entendeu? Por que aconteceu tudo aquilo com o Lula? Por que o Lula abriu crédito para todo mundo comprar geladeira, né? Os chamados produtos de linha branca? Geladeira, ar-condicionado, fogão, micro-ondas. Ai, na época do Lula, nós compramos tantos produtos industrializados. Né? Isso eram acordos feitos com esses países, China, Índia. Além do que, o Brasil aproveitou um bom momento econômico que ele estava vivendo e foram baixados os impostos. Tá? Sobretudo um imposto chamado IPI, que é o Imposto por Produtos Industrializados. Sendo assim, todo mundo na era Lula meteu a cara para comprar produto para casa e quando chegou na época do governo Dilma, eles não conseguiram pagar e todo mundo acabou, né? Todo mundo, vírgula, né? A maioria dessas pessoas acabaram aí tendo seus nomes protestados e o Brasil entrou numa crise econômica terrível e a Dilma ela vai acabar sendo impeachmentada, ou seja, ela foi afastada do governo por improbidade administrativa dentro de um processo de pedaladas fiscais, ou seja, ela gastou aquilo que não poderia ter gasto. Mas vamos falar mais sobre isso aí no decorrer da nossa aula, tranquilo? Então eu quero mostrar para você agora um vídeo aí da campanha da Dilma e logo mais nós tornamos a conversar. Hoje eu sou mais feliz, melhorei de vida. Hoje eu tô no batente, salário decente, posso viajar, posso ver TV de noite, pro meu filho eu tenho que dar. A mulher tá contente, o feijão tá quente, hoje eu posso sonhar. E o país vai seguir mudando, é o que a gente quer. Seguro e com fé nas mãos dessa mulher. Meu Brasil tá querendo Dilma. Meu Brasil tá querendo continuar. Com a força da massa, o povo te abraça. Agora é Dilma, é a vez da mulher. Meu Brasil tá querendo Dilma. Meu Brasil tá querendo continuar. Com a força da massa, o povo te abraça. Agora é Dilma, é a vez da mulher. Muito bem, senhoras e senhores, continuando a nossa aula, então essa daí foi a campanha da Dilma, né? Então, poxa, a Dilma aproveitou ali, inclusive,
o fato de ser mulher, né, isso gerou uma segurança muito grande, principalmente nas mulheres aí do nosso Brasil, né? E como o Lula ele não poderia ser reeleito pelo fato de já estar no seu segundo mandato, então ela ainda acabou sendo privilegiada em função de todos os processos aí alcançados durante o governo Lula, né? Então a Dilma Vana Rousseff ela vai ser a 36ª presidente da República Federativa do Brasil e vai ser a primeira mulher na história do Brasil a alcançar o cargo de presidente da República. Como eu já falei para você anteriormente, ela vai ser acusada de improbidade administrativa e não irá concluir o seu mandato. Tá? Vai ser assim, o Brasil nessa época ele foi tomado por manifestações, de norte a sul do Brasil, não aceitando os desvios, não aceitando ali a questão de improbidade, porque foi um momento em que alguns desvios financeiros ficaram muito na cara, ficaram muito evidentes. Por exemplo, a compra de uma usina de beneficiamento de petróleo nos Estados Unidos, chamada usina de Pasadena, que foi comprado por várias vezes o valor de mercado, e o Brasil teve que acabar arcando com toda a compra. Era uma compra compartilhada, só que no contrato pelo contrato o Brasil teve que arcar com toda a compra, e quando o Brasil precisou vender aquela usina, ele pegou apenas uma fração daqueles valores. Outro fator muito interessante que aconteceu durante os governos Lula e Dilma foi a questão dos empréstimos que foram feitos para países amigos, né, dos governos de esquerda, Venezuela, Nicarágua, e outros países aí amigos do governo Lula, como Angola, por exemplo. E já viu, nesses países eles não têm lá condições de estar pagando, né? Como Cuba, por exemplo, que não tem condições de estar devolvendo esse dinheiro, tá, para o Brasil, e o povo brasileiro começou a passar por alguns apertos durante o governo da Dilma. Tá? Vamos falar um pouquinho da história da Dilma aí? Vamos entrar um pouquinho na história dela anterior ao período que ela foi presidente. Ela gostava de ser chamada de presidenta, né? Na verdade, os partidos de esquerda gostam de flexionar aí o feminino, né? Mas eu gosto de chamá-la de presidente, ok? Então vamos lá. Passando aí, travou aqui, tá, mas já vai dar certo. 1, 2, 3 e... Aí, vamos lá. Durante o período de ditadura militar, ela foi integrante de vários grupos guerrilheiros, tá? Então, um deles é o Colina e o outro grupo é o VAR Palmares. Foram grupos aí de orientação marxista, tá? Esquerdista, né? Que objetivo socialista caminhando para o comunismo. Então, todo aquele escopo eles queriam trazer para o Brasil, e o PT seria a porta de entrada como partido político, e a entrada seria por um viés político aí, né? Meio que menchevique, né? Na época tinha dois grupos, né? Que era o bolchevique mais radical na Rússia e o menchevique. Então, eles tentaram entrar pelo viés mais tranquilo, né? Que era o viés da política, que foi o que aconteceu. Então, nessa época do período militar, eles tentaram tomar, foi na pancada mesmo. Tanto é que a Dilma ela acabou ficando 2 anos presa na qualidade de guerrilheira. Tá? Então ela era conhecida, né, como Estela, era o nome de guerrilheira da Dilma, era Estela. Inclusive tem umas fotos estranhas da Dilma rolando na internet, né? Dizem que são falsos, mas enfim, cabe a você, meu aluno, dar uma pesquisada lá, tá, para ver se condiz com a verdade ou não. Tá joia? Então vá lá, pesquise mais sobre esse passado tenebroso da Dilma Rousseff aí. Inclusive o marido dela foi o primeiro cara que sequestrou um avião no Brasil, viu? Sequestrou um avião e levou para Cuba, tá? Tá joia? Mas enfim, por méritos dela ou não, não sei, não quero julgar, isso é você, meu aluno, que vai fazer, tá? Ela chega à presidência da República e tem aí o seu momento de crise que a levará ao impeachment, muito bem? Então, falando de impeachment, olha só, então, houve, como eu já disse para você, um processo em todo o Brasil, tá? Todo o Brasil clamando aí pela saída da Dilma, clamando pelo fim dos desvios, clamando pelo fim da corrupção, clamando pelo fim do dinheiro que estaria sendo enviado para as nações amigas ali do PT, né? E a Câmara dos Deputados acaba aceitando um desses pedidos de impeachment, tá? Que foi colocado pela hoje deputada do estado de São Paulo, Janaína Pascoal, e o pedido foi aceito e, por fim, no ano de 2016, a presidente Dilma Rousseff
foi afastada do poder, dando lugar aí para Michel Temer, o seu sucessor, que é o camarada que nós vamos falar sobre ele na nossa próxima aula. Tranquilo, meu amigo? Tá? Então, esse momento histórico que nós estamos trabalhando na aula de hoje é um momento histórico que existe muito material na internet para você pesquisar. Tá? Vídeos sobre as campanhas do Lula, vídeos sobre por que durante o governo Lula o Brasil viveu um momento econômico tão bom e logo na sequência, durante o governo Dilma, foi um desastre enorme. O Brasil entra numa crise terrível, tá? O Brasil afunda numa crise terrível, tá? Que inclusive deixou legado para os governos que vieram na sequência, né? Para o governo que veio na sequência, né? Porque nós estamos vivendo esse momento agora. E o seu sucessor ali, o vice-presidente Michel Temer, foi que acabou segurando a bomba na mão quando ele ficou apenas com 6% de popularidade, visto que ele pegou uma batata quente terrível na mão dele. Que foi um governo defasado, falido e a população brasileira devendo e passando necessidade. Tá joia? Mas isso você pode pesquisar mais profundamente. Valeu, meu aluno, minha aluna. Te espero na próxima aula. Foi muito bom estar com você. Pesquise bastante esse material. Reveja se ficou alguma dúvida. Tá joia? E eu espero você lá nos exercícios e também na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.